Salve, salve nação! O Mengão destruiu, amassou, trucidou São Paulo no Maracanã e nós vamos ver porque a mídia tá maluca com o Mengão amassando o São Paulo no Maracanã. Já se inscreve no canal para concorrer uma camisa e bora ver aqui logo pro vídeo. Flamengo prestigiando uma boa vitória do Flamengo. O favoritismo já era esperado. O Flamengo tem uma equipe alguns degraus acima do São Paulo, não só de elenco, mas também de estágio, né, de preparação, de maturidade. O Crespo está chegando agora, vai ter de lidar com algumas limitações de elenco. Hoje não teve Lucas, hoje não teve Lucas Ferreira, dois jogadores que seriam fundamentais para dar mais saída, para dar mais transição ofensiva para o São Paulo, mas o Flamengo evidentemente foi o melhor time no Maracanã. Amassou. Mereceu a vitória e poderia até ter feito mais. E melhoras para o Ayrton Lucas, né? Tomara que não tenha sido nada ali, ou seja, tomara. Que foi, a gente já viu que foi, mas nada de osso, fratura. Tomara. Uma lesão, que não tenha tido uma fratura. Vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante coisa para falar, eu vou acionar também o Rafael Marques, quero saber o ponto de vista do Rafael geral sobre o jogo, depois a gente vai em alguns detalhes. Lembrando, o Inter venceu no fim, 1-0 vitória, sai da zona de rebaixamento, não é o São Paulo que entra ainda, tem outros jogos. São Paulo pode aí terminar numa situação bastante complicada nessa rodada, mas independentemente disso, a situação é complicada. Esse 2-0 do Flamengo contra o São Paulo. Carinha dele. Olha, Felipe, boa noite para você, para o Silas, para o Breiner, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Acho que ficou até barato. Estava ouvindo a análise do Silas, também do Breiner sobre o jogo. Pelo primeiro tempo, pelo volume de construções do Flamengo, pelas inúmeras intervenções do Rafael, goleiro do São Paulo, no primeiro tempo terminou 0-0, já o Flamengo ter deixado a etapa inicial vencendo pelo menos por diferença de 2 gols. E depois do gol do Luiz Araújo, aos 16 minutos do segundo tempo, é que o São Paulo tentou minimamente jogar um pouco mais. Houve uma mudança no comportamento dos alas, na virada do primeiro para o segundo tempo, o Cédric e o Enzo se soltaram um pouquinho mais ao ataque, mas nada que causasse uma alteração macro no cenário do jogo em si. O Flamengo seguia sendo imponente, propositivo, presente com muita gente no campo de ataque e em algum momento o espaço vai aparecer, né? E graças ao talento do Luiz Araújo ele apareceu, não tinha como o Rafael pegar aquela bola para fazer 1-0. E aí o São Paulo precisou reagir, o Flamengo teve o benefício do contra-ataque, desperdiçou várias oportunidades de usufruir mais do espaço que o São Paulo estava ofertando a ele e no finalzinho chegou ao segundo gol, fechando a vitória por 2-0 que o mantém líder do Campeonato Brasileiro após aí a rodada deste sábado. O que dá para dizer é que o Flamengo aproveitou bem esse período pós-mundial, porque o Felipe Luiz conseguiu encontrar soluções preliminares para 2 ausências bem relevantes, Pulgar e Gerson. E pelo lado do São Paulo, me preocupa um pouquinho a postura. Nada contra o esquema tático de 3 zagueiros, 2 volantes, não é isso. Mas achei o São Paulo excessivamente ausente do jogo com a bola, viu, Felipe? Não, você toca num ponto, a gente vai falar, a gente vai começar exaltando essa vitória do Flamengo, mas eu tô muito com... fazendo um comparativo, se o São Paulo tivesse o Textor... o Crespo teria problemas. Verdade. Porque já estava fora, já estava fora. Não, o Botafogo se comportou com o Palmeiras como foi com o PSG. E aí o São Paulo se comportou com o Flamengo como se fosse o Bayern de Munique. Mas também acho que há uma diferença importante. Mas, de fato, primeiro tempo São Paulo não jogou. Foi um ataque contra a defesa. Mas aí tem muito do mérito do Flamengo. Vamos ao Maracanã para se entender com o Pedro Torre. Pedro, tivemos um público muito grande por aí. É o pós-mundial. Então, tem a vitória? Tem. Tem os 3 pontos? Tem. Tem a liderança mais frouxa, né? mais folgada para o Flamengo? Também. Mas tem a volta do Mundial pela primeira vez no Maracanã, um jogo, né? A retomada. A história do Pedro e do Felipe Luiz, para a gente entender se isso foi algum assunto na arquibancada, quando eu digo assunto, de uma torcida que ou apoia o Felipe Luiz ou que pede o Pedro. Como é que foi todo esse Maracanã nessa belíssima vitória do Flamengo? 2-0. Pedro, boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo do Equipe F, que acompanha a gente
de casa agora, enfim, quem acompanha de qualquer lugar, né? Hoje em dia dá para acompanhar de qualquer lugar, Disney facilmente. Então, um grande abraço a todos. Agora já estamos na batida aqui, tá rolando um funk, tá sendo o Flamengo vibrando. A festa no Maraca. Festa no até, Maraca. Depois do gol do Wallace, principalmente, o filme que sacramentou a vitória de 2-0 aqui no Maracanã. E você falou um público muito bom, realmente. Só para passar aqui, para ter ideia do público bom, 67 mil. Lotal, parabéns, nação. Presentes e 63.330 pagantes. Então, um público bem grande aqui no Maracanã, Maracanã lotado, o pessoal fazendo uma grande pressão. E você falava da questão do Pedro. O Pedro apareceu por aqui, estava na beira do gramado antes do jogo, bermuda, boné, estava observando ali, conversando com pessoas da equipe de comunicação do Flamengo, seguranças, observando a movimentação, mas não houve, pelo menos do que eu pude perceber, porque os alto-falantes do Maracanã são assim, um nível assim, que às vezes não dá para conversar com a pessoa que está do lado, mas a gente tenta observar, enfim, não houve nenhuma movimentação de torcida no sentido de Pedro, pedindo Pedro, algo nesse sentido, e nem algo no sentido de criticar o Felipe Luiz, alguém da diretoria, não houve nada disso. Foi mais focado mesmo na torcida, no geral, em apoiar o time para esse retorno de campeonato brasileiro, o Flamengo tentar de todas as maneiras aí retomar as vitórias e voltar com a liderança, tentar amenizar esse ambiente. Foi uma festa muito grande mesmo que aconteceu aqui no Maracanã, então torcedores empolgados nesse sentido, e mesmo quando o Flamengo tinha dificuldade na pontaria, né, porque poderia de alguma maneira o Pedro fazer falta nesse sentido, a torcida balançar demais, gritar o nome dele de alguma maneira de protesto, não houve isso. O Plata perdeu um gol no primeiro tempo, o Flamengo perdeu algumas chances importantes, foi para o intervalo com 0-0, mas não houve nada nesse sentido. Então o Felipe Luiz apoiando, batendo palma para os jogadores quando perdiam chances, tentando de qualquer maneira incentivar os atletas dentro de campo e pegar alguma oportunidade. Então ele depois colocou o garoto Wallace, fez o gol ali no rebote, como centroavante típico mesmo, enfim, e sacramentou essa vitória de 2-0. A temperatura a gente vai sentir mais depois pela coletiva agora, pela zona mista, como é que isso afetou, mas de certa maneira ameniza já uma vitória de 2-0 em liderança do Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada no ambiente. Se tivesse um resultado negativo, aí sim balançaria demais. Mas a torcida do Flamengo, agora a arquibancada, olha aqui para trás, a arquibancada já bem mais vazia, escoou legal, o pessoal sai daqui com um sorriso de orelha a orelha. Felipe. Valeu, Pedro. Qualquer novidade por aí, só chamar. Sei que tem todo aquele trabalho coletivo, zona mista e tudo isso. Você foi de esportes. É isso, nação rubro-negra. Olha só, o Flamengo com essa vitória abre do Cruzeiro 3 pontos de vantagem muito importantes no Brasileirão. Por que eu tô falando isso? O Cruzeiro vai jogar hoje, 8h30, 9 horas da noite, contra o Atlético Mineiro. Não, o Cruzeiro vai pegar agora hoje, 8 horas da noite. Aliás, hoje não. Amanhã o Cruzeiro vai pegar o Grêmio, 8h30 da noite. O Flamengo tem 3 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro. E se o Grêmio consegue arrancar um empate ou até mesmo vencer do Cruzeiro, o Flamengo já abre aí 3 pontos de vantagem na próxima rodada para o Cruzeiro. E também 4 pontos de vantagens pro Bragantino, que tá lá. E o Palmeiras tá com 22, tá muito longe do Flamengo. Ou seja, Flamengo dominando, o Mengão tá dominando toda a tabela. O próximo jogo do Flamengo, já fica ligado aí, olha aqui, ó. Flamengo vai encarar o Santos, é isso mesmo. Dia 16 de julho, então já tá chegando, quarta-feira, 8 horas da noite, o Flamengo vai pegar o Santos do Neymar. E desculpa, Neymar, desculpa falar a verdade, mas o Neymar não vai aguentar o Mengão, gente. O Flamengo jogou muita bola. Só não fez mais gol porque o Rafael, o goleiro dele, estava impressionante mesmo, jogando, assim, pegando até pensamento. Teve um chute do Léo Ortiz, cara, que é inacreditável. Ele pega aquele chute do Léo Ortiz, é brincadeira. Um chutaço que bate na trave, volta, ele fica até caçando onde estava a bola. Mas o que mostra que o Flamengo foi dominante do jogo. Que bom que essas questões fora de campo não estão influenciando dentro do campo do Flamengo. É muito bom a gente pegar
e saber disso também. Dito isso, rapaziada, comenta aí embaixo o que você achou do jogo, comenta aí embaixo o que você gostou. Canal Anthony Flá tá aí surgindo já, entrando em foco pra você, e a gente vai trazer mais vídeo hoje, já fica ligado que tem muito mais vídeo que vai sair daqui a pouquinho, beleza? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Falou, rapaziada!